Hoje, você vai ouvir 6 relatos reais sobre o que ainda vive no interior do Brasil. 6 pessoas diferentes, em estados diferentes, todas descrevendo a mesma criatura. E depois disso, você nunca mais vai olhar para a noite do mesmo jeito. Meu nome é Ademar Torres, tenho 48 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 23. Numa noite em que voltei a pé pela estrada de terra que liga a zona rural de Petrolina ao distrito de Cristália. Eu cresci ouvindo histórias de lobisomem no sertão. Achava que eram só histórias. Até o dia em que eu vi e descobri que algumas coisas que vivem no escuro não precisam acreditar em você para existir. Era setembro, fim de tarde, calor seco, céu avermelhado como brasa apagando. A estrada era longa, poeira fina cobrindo os pés, cheiro de terra quente subindo da caatinga. À medida que escurecia, o vento diminuía, o silêncio aumentava e o barulho do Rio São Francisco ficava mais forte. Não eram ondas, era só o fluxo pesado da água correndo naquela imensidão. Quem mora ali sabe, a noite no sertão não é só escuridão, é um tipo de peso que cai por cima da terra. E naquela noite, esse peso estava diferente, quase como se algo estivesse caminhando junto comigo, mesmo antes de eu saber. Eu trabalhava na roça de um vizinho. Era comum voltar tarde, não tinha transporte. Andava sempre sozinho pela estrada de terra. Nunca tive medo da noite. A gente nasce acostumado, mas naquele dia, quando o sol sumiu atrás dos morros, senti algo diferente, um vazio estranho na caatinga. Os pássaros tinham parado cedo demais, e até os insetos pareciam quietos. Continuei andando, achando que era só cansaço. Quando cheguei perto de um trecho onde a estrada passa a menos de 50 metros do rio, senti aquele desconforto que pega na nuca. Dei uma olhada de lado, vi as árvores da beirada balançando de um jeito que não combinava com o vento fraco da noite. E foi aí que percebi algo pior. Tinha um cheiro forte vindo do mato. Um cheiro de animal grande. Mas não era bode, não era cachorro do mato. Não era nada conhecido. Era um cheiro denso, quente, como se algo tivesse passado por ali havia poucos minutos. Meu corpo travou na hora, e mesmo sem ouvir nada, eu soube que não estava sozinho. Continuei a andar, mais rápido, fingindo calma. Mas depois de alguns metros, eu tive certeza absoluta. Tinha algo me acompanhando pela mata. Não fazia barulho. E essa era a parte mais assustadora. A caatinga sempre faz barulho. Galho seco, pedra solta, folha quebrada. Mas o que quer que estivesse me seguindo, não quebrava nada. Era como se soubesse exatamente onde pisar. Quando cheguei a uma curva mais fechada, ouvi, não som, mas sensação. Um movimento pesado acompanhando o meu passo. Eu parei. E o movimento parou também. O frio que deu em mim naquela hora não foi normal. Foi medo puro. Comecei a andar de novo e ouvi o mato acompanhar. A curva terminava perto de um trecho onde a estrada desce um pouco e a lua estava forte o suficiente para iluminar parte da margem do rio. Foi ali que eu vi. A uns 20 metros, entre as árvores e a água, estava uma criatura grande, muito maior do que qualquer animal que conheço. Tinha forma de homem, mas não era homem. O corpo era torto, coberto por pelos escuros. A postura era inclinada para a frente, como se os braços fossem pesados demais. E a cabeça tinha formato alongado, com focinho que lembrava um cão selvagem, mas muito maior. Ela estava agachada, bebendo água do rio como se fosse gente descansando depois de uma caçada. Mas quando levantou a cabeça, os olhos brilharam com a luz da lua. Olhos de animal, mas cheios de consciência. Não eram olhos perdidos. Eram olhos que avaliavam. A criatura virou o rosto para mim. E naquele segundo, eu senti que ela sabia exatamente onde eu estava. E que eu estava com medo. O corpo todo travou. Eu não conseguia correr, nem respirar direito. A criatura levantou devagar. Pernas fortes, grandes. Braços longos demais para um ser humano. O peito largo, o pelo eriçado. Ela deu um passo. Só um. Mas foi suficiente para eu entender que ela poderia chegar até mim se quisesse. Não atacou. Não rosnou.
Não avançou, só observou. E depois virou para o mato, andando com uma leveza que não combinava com o tamanho. Sumiu na escuridão, como se a noite tivesse engolido. Quando consegui me mexer, corri sem olhar para trás. Não lembro do caminho até chegar em casa. Cheguei suado, trêmulo, sem conseguir falar. No outro dia, contei para um senhor da região. Ele só me perguntou: era na beira do rio? Era. Então não era bicho. O que era então? Ele só respondeu: aqui. Tem coisa que é melhor não chamar pelo nome. Desde aquele dia nunca mais andei sozinho à noite. E até hoje, quando passo perto do rio, sinto aquele cheiro. O cheiro que avisa que ele ainda está por perto. Muita gente acha que lobisomem é história de avó. Mas quem mora no sertão sabe. Tem coisa na noite que não dá para explicar. E não importa se você acredita ou não. O que vive naquele mato não precisa da sua crença para existir. Só precisa da sua distração. Meu nome é Elias Moura, tenho 57 anos, e o que vou contar aconteceu quando eu morava sozinho num sítio entre Jucurutu e Barra de Santana, no Rio Grande do Norte. Eu já tinha ouvido histórias de lobisomem a vida inteira. História de velho, de vaqueiro, de gente que viu e não quis falar. Mas nada me preparou para a madrugada em que ele ficou parado, na porta da minha casa, sem atacar, sem fugir, só olhando, como se estivesse esperando alguma coisa de mim. Meu sítio ficava numa área seca, cercada por mata rala e pedras grandes. A casa era simples, tijolo cru, porta pesada de madeira, 2 janelas pequenas, tudo cercado por escuridão completa depois das 8 da noite. Quem mora no sertão sabe, a noite tem personalidade própria. Ela não é só ausência de luz, é presença de outra coisa. Naquele dia, o calor tinha sido muito forte. A noite caiu abafada, silenciosa, com um vento quente que parecia não trazer alívio algum. Era lua minguante. Quase nada de luz. Eu jantei cedo e fui dormir. E foi no meio da madrugada que tudo começou. Acordei por volta de 2:30 da manhã. Não por barulho, não por calor, mas por sensação. Sabe quando o corpo acorda sozinho, como se detectasse perigo antes da consciência entender? Foi isso. Sentei na cama devagar. A única luz vinha da lamparina pequena que deixo no chão, só para não ficar tudo escuro. A casa estava quieta demais. E então percebi. Tinha alguém do lado de fora. Não ouvi passos. Não ouvi respiração. Foi só certeza. Uma certeza profunda, assustadora, instintiva. Levantei. Caminhei até a janela da sala e levantei a porta de madeira de leve, só o suficiente para olhar por uma fresta. E o que vi me acompanha até hoje. A alguns metros da porta, exatamente no centro do terreiro de areia batida, havia algo parado. De início pensei que fosse um homem. Tinha a altura humana, ou um pouco maior, mas a postura estava errada, inclinada, quase arqueada para frente. Olhei melhor e percebi que não era gente. O corpo era grande demais nos ombros, estreito demais na cintura. Os braços eram longos demais e as pernas tortas, como se fossem feitas para correr em 4 apoios, mas conseguissem ficar em pé. A luz fraca da lamparina vazava pela janela e iluminava só o suficiente para revelar detalhes horríveis. Pelo escuro cobrindo o corpo, cabeça com formato que lembrava um cão, mas maior, muito maior, como se o crânio fosse alongado, e orelhas pontudas viradas para frente. Mas não foi isso que me paralisou, foi o olhar. Mesmo na escuridão dava para ver a direção dos olhos, e eles estavam fixos, exatamente na fresta onde eu estava. Não sei quanto tempo fiquei parado olhando aquela coisa. Minutos, segundos, perdi a noção. A criatura não se mexia, não respirava forte, não rosnava, não demonstrava nenhum tipo de agitação. Parecia estar analisando. O corpo dela era imóvel como pedra. Só as orelhas se moviam, levemente, como se captassem cada mínima vibração da casa. E a certeza se instalou na minha mente como um soco.
Ela sabia que eu estava ali. Sabia exatamente onde eu estava. Sabia que eu tinha acordado. Me afastei silenciosamente e coloquei a tranca na porta, mesmo sabendo que uma tranca de madeira não seguraria uma criatura daquele tamanho. Tentei não fazer barulho, mas a criatura do lado de fora inclinou a cabeça. Não vi o movimento diretamente, mas vi a sombra dela se alterar na areia, como se estivesse respondendo ao meu medo. E então ela deu o primeiro passo. Um passo lento, pesado, intencional, direto em direção à porta. Aproximou-se da porta da minha casa, devagar, quase solene. Cada passo parecia medido. Não estava com pressa, não estava agitada, não parecia caçar. Parecia cumprir algo. Quando chegou a menos de 1 metro da porta, parou. A sombra dela cobriu a parte inferior da parede. E então, pela fresta, vi de perto o focinho longo, os olhos fixos, a musculatura tensa, mas controlada. Eu prendi a respiração. O coração parecia bater fora do peito. A criatura ergueu lentamente a cabeça, como se estivesse cheirando o ar ao redor da porta. E eu senti, não um cheiro, mas uma vibração interna, como se uma presença profunda estivesse sondando minha alma. Não era um animal. Eu sei o que é um animal. Cresci no sertão. Conheço tudo que anda por aqui. Aquilo não era natural. Aquilo estava me analisando. E então, sem aviso, a criatura levantou o braço, se é que posso chamar de braço, e o encostou na porta. Uma mão enorme, com dedos longos, tocando a madeira como se testasse a resistência. Eu pensei que fosse morrer. Só que ela não atacou, não arranhou, não empurrou, não tentou arrombar. Só tocou, como se confirmasse alguma coisa. E depois baixou lentamente o braço. Ficou parada mais alguns segundos. E se virou. Simples assim. Virou e caminhou de volta para o escuro da mata. Sem pressa, sem som. Sumiu como se tivesse sido engolida pela noite. Quando o dia amanheceu, abri a porta tremendo. No terreiro havia marcas profundas no chão. Marcas pesadas, grandes, assimétricas, como se fossem de um animal que ora anda em 2 pernas, ora em 4. Mostrei as marcas a um vaqueiro da região. Ele não riu, não duvidou, só perguntou. Ele tocou na porta? Assenti. Ele abaixou a cabeça e disse: então agora ele sabe onde você mora. Nunca mais dormi tranquilo. Tem gente que chama de lobisomem. Tem gente que diz que é a assombração do sertão. Tem quem diga que é criatura antiga, mais velha que qualquer história contada aqui. Eu não sei o nome, só sei o que eu vi. E sei que ele não passou ali por acaso. Ele veio até mim, me observou, me reconheceu. E embora nunca mais tenha voltado, eu sei que ele lembra da minha casa e sabe do meu cheiro. Meu nome é Camila Dornelles, tenho 29 anos. E o que vivi quando tinha 13 nunca saiu da minha mente. Muita gente acha que lobisomem é lenda de Nordeste, mas o Sul tem histórias que ninguém conta. Por 3 noites, algo enorme caminhou na mata atrás da minha casa, em Alfredo Wagner. E na 4ª noite, desceu para o quintal. Eu vi, e nunca mais dormi no escuro. Nossa casa ficava numa parte isolada da região, perto do início da trilha que leva ao Morro da Boa Vista. Era mata fechada, úmida, cheia de araucárias altas e um cheiro constante de terra molhada. O terreno atrás da casa caía em declive, e logo depois começava a mata. Aquela mata sempre pareceu viva demais. Era janeiro, altas férias, calor úmido, noite com céu carregado, sem lua. E eu lembro de tudo como se tivesse acontecido ontem. Na época, eu dormia num quarto no fundo da casa, o mais próximo da mata. A janela tinha cortina fina, e eu sempre dormia com ela aberta para entrar vento. Na primeira noite, acordei por volta de 1h da manhã, sem motivo aparente, mas senti uma vibração no chão. Um peso, como se algo grande tivesse pisado perto. Não era barulho, era sensação. Levantei da cama e olhei pela janela. A mata estava parada, mas tinha algo ali. Algo que não dava para ver, só perceber. Aquela noite passou. Achei que fosse impressão. Até que veio a segunda. Na segunda noite, acordei com o som de galhos mexendo. Mas não era vento. Era lento.
ritmado, pesado. Como se algo estivesse caminhando entre as árvores, e não um animal pequeno, um animal grande, muito grande. A sensação de que a coisa se aproximava da casa era tão forte que minhas pernas tremiam sem eu conseguir controlar. Acordei minha mãe. Ela foi até a janela, olhou e só disse: "Fecha isso, agora", sem explicar. Fechamos a janela, a trancamos. Dormir depois disso foi quase impossível. E então veio a terceira noite. A pior. Na terceira noite, o barulho começou mais cedo. Por volta das 11, passos pesados subindo a mata, galhos quebrando e, o mais assustador, silêncio entre os passos. Como se a coisa parasse de propósito, para ouvir, para sentir, para localizar. Meu pai, que nunca acreditou em nada disso, levantou irritado, achando que fosse algum bicho grande invadindo o terreno. Pegou a lanterna e saiu para olhar. Eu e minha mãe ficamos na janela da sala, esperando. A luz da lanterna se movia pelo quintal. E foi aí que aconteceu. A luz parou. Meu pai congelou. E mesmo sem ver o que ele estava vendo, eu entendi. Ele estava olhando diretamente para alguma coisa. Minha mãe chamou o nome dele. Ele não respondeu. A luz tremeu na mão dele. E depois, a lanterna caiu no chão. Meu pai correu de volta para dentro, mas não disse uma palavra. Só trancou a porta e ficou sentado na cadeira da cozinha até amanhecer. Algo tinha assustado ele, e meu pai não se assustava fácil. Se ele calou, é porque o que viu não era natural. A quarta noite foi a pior da minha vida. Não houve passos na mata. Não houve aviso. Acordei com um silêncio absoluto, mas um silêncio tão profundo que parecia vivo. Levantei da cama, fui até a janela e olhei para o quintal. A lua não estava forte, mas havia luz suficiente para ver. Uma sombra enorme perto do galinheiro. Era alta, muito alta, esbelta, mas com ombros largos, pernas longas, postura inclinada e uma cabeça com forma de animal, alongada, firme, atenta. A criatura estava de costas, mas mesmo assim, senti que ela sabia que eu estava olhando. Depois de alguns segundos, ela virou a cabeça devagar. Devagar demais. E quando o rosto apareceu parcialmente, vi o brilho dos olhos. Olhos que refletiam a pouca luz como se estivessem molhados. Olhos que não eram humanos, nem completamente animais. O olhar dela me atravessou, como se tivesse entrado dentro do meu peito. Eu tentei gritar, mas não consegui. A criatura deu um passo, só um, em direção à casa. Não era pressa, não era ameaça, era certeza. Certeza de onde eu estava, certeza de que me viu, certeza de que me reconheceu. E então ela fez algo que nunca vou esquecer. Ergueu o rosto e cheirou o ar, como se estivesse decorando meu cheiro, memorizando, registrando. Depois se virou e desapareceu na mata, sem barulho, sem hesitação, sem pressa, como se tivesse vindo só para me ver. No dia seguinte, meu pai chamou um vizinho mais velho, um homem que conhecia bem a mata, os bichos, as histórias. Contamos tudo. Ele só disse: "Não deixem essa menina dormir lá atrás." "Por quê?" perguntei. "Porque o que passa aqui nessas noites, escolhe quem olha para ele." Me mudei de quarto naquele mesmo dia. Nunca mais dormi sozinha perto de mata. Anos depois, já adulta, voltei na casa só para visitar. Fiquei parada na beira do quintal, lembrando daquela noite. E senti, não ouvi, não vi. Senti que algo ainda caminhava lá em cima, na parte mais escura da mata, como se nunca tivesse ido embora. Como se estivesse esperando a oportunidade de descer de novo. E desde aquela idade, eu nunca mais duvido dessas histórias, porque algumas criaturas podem não aparecer sempre, mas quando aparecem, elas escolhem alguém. E naquela noite, fui eu. Meu nome é Letícia Bernardes, tenho 34 anos e nunca falei sobre isso fora da minha família. Em 2016, quando eu ainda morava na zona rural de Barbacena, algo me perseguiu por quase 2 quilômetros numa estrada de terra. Não era pessoa, não era cachorro. E o silêncio do que estava atrás de mim
Foi pior do que qualquer som que eu poderia ter ouvido. Quem conhece a região sabe. A estrada entre Ponte do Cosme e o Vale do Ipê é vazia, cercada por mata fechada e pequenas chácaras. À noite não passa carro, não passa moto. Às vezes nem vento. É um trecho bonito de dia, mas quando o sol se põe, fica claustrofóbico. O mato se fecha de um jeito estranho. A estrada afunila, e tudo que existe ali parece se aproximar da gente. Naquela noite, não tinha lua. Era uma escuridão espessa, pesada. Eu tinha ido visitar uma amiga, a Juliana, e fiquei até tarde. Recusei carona porque era perto. Me arrependi antes de chegar na metade do caminho. Saí da casa da Juliana perto das 9h40. Ela mora numa parte mais alta, e a estrada desce bastante até chegar no Vale do Ipê. O caminho sempre foi seguro. Andei os primeiros 500 metros sem problema algum. O único som era o cascalho esmagando sob meus passos. Nem inseto eu ouvia. Mas naquela noite percebi que estava mais quieto do que o normal. Um silêncio diferente, quase intencional. Tentei ignorar. Acelerei o passo. Foi quando tudo começou. No ponto onde a estrada faz uma pequena curva, ouvi algo atrás de mim. Não era barulho de galho quebrando, nem de animal pequeno. Era peso. Peso de algo grande, caminhando muito devagar, pisando com uma precisão assustadora. O coração disparou na mesma hora. Virei para olhar, mas a escuridão era absoluta. Não dava para ver nada além de 10 metros. Pensei, cachorro grande de alguém, mas logo descartei. Nenhum cachorro é tão silencioso, nenhum. E foi aí que senti, antes mesmo de ouvir, que aquilo estava seguindo o ritmo dos meus passos. Se eu acelerava, acelerava junto. Se eu diminuía, diminuía também. O frio subiu pelas minhas costas como água gelada. Eu não estava sendo observado. Eu estava sendo acompanhada. O medo tomou conta. Comecei a andar rápido demais, quase correndo, e a coisa atrás de mim acompanhava perfeitamente. Só que quanto mais eu acelerava, mais percebia algo impossível. Aquilo não fazia barulho de respiração, mas fazia peso. Peso de corpo grande. Peso de bicho que corre com intenção. Em certo momento não aguentei. Olhei para trás. Foi o pior erro da minha vida. A luz fraca de um dos postes distantes iluminou por um segundo o trecho da estrada atrás de mim. E eu vi a silhueta. Não era homem, não era cachorro. Era algo entre os dois. A postura era inclinada, como se estivesse pronto para correr em 4 patas ou em 2. O corpo era enorme, torto, com ombros muito largos. A cabeça parecia alongada, grande demais, e algo como orelhas pontudas aparecia contra a luz. A criatura estava parada, me observando. E quando viu o que eu vi, deu um passo para frente. Um passo pesado, largo, lento. Eu não esperei o segundo passo. Corri. Corri como nunca corri na vida. O corpo doía, as pernas tremiam, mas eu não conseguia parar. O som atrás de mim mudou. Aquilo começou a correr também. Mas não era corrida humana. Não era corrida de cachorro. Era uma corrida pesada, ritmada, poderosa, como se a coisa pulasse partes da estrada. Eu não ouvia rosnado, não ouvia respiração, não ouvia nada além do impacto seco dos passos no chão. A cada 5 ou 6 passos meus, eu sentia que ele diminuía a distância. Sorte minha que a estrada faz uma descida forte antes de chegar no Vale do Ipê. Aproveitei o embalo, me joguei na ladeira, quase caindo. E então, pela primeira vez, o som atrás de mim parou. De repente. Como se a criatura tivesse parado de correr num instante. Não tive coragem de olhar. Continuei descendo como louca, quase rolando, até ver uma das luzes da minha rua. Nunca o caminho até minha porta pareceu tão longo. Entrei em casa trancando tudo atrás de mim. Me escondi no quarto. Não consegui dormir. Passei horas acordada esperando ouvir algo bater na porta. Nada aconteceu. Mas o silêncio lá fora parecia vivo. No dia seguinte contei para minha mãe. Ela ficou pálida. Pediu para eu mostrar exatamente o ponto onde tudo começou. Voltamos lá perto do meio-dia, com sol forte, e foi ela quem viu primeiro.
No barranco de terra, ao lado da estrada, havia marcas grandes, profundas, como se algo muito pesado tivesse descido ali correndo. Não eram pegadas humanas, nem de cachorro, nem de cavalo, e tinham o dobro do tamanho da minha mão. Minha mãe não falou nada por alguns minutos. Depois disse: "O povo daqui fala desse bicho desde o tempo do meu avô." "Mas é verdade?" Ela respirou fundo antes de responder. "Só quem encontra acredita." Nunca mais voltei a andar naquela estrada depois do pôr do sol. Até hoje não sei o que me perseguiu naquela noite. Mas sei o que não era. Não era natural. Não era comum. Não era conhecido. E quando eu lembro da forma como ele corria, entendo por que tantas histórias de lobisomem existem em Minas. Tem coisas que não são invenção, são aviso. E eu tive sorte de voltar para casa. Meu nome é Rogério Linhares, tenho 42 anos e trabalho como caminhoneiro desde os 20. Já vi de tudo nesse Brasil, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu comigo na madrugada em que um bicho atravessou a BR-262 correndo atrás do meu caminhão. Não era onça, não era cachorro, não era humano. Era algo que parecia ter saído de dentro do escuro e decidido me acompanhar. Era 2h40 da manhã. Eu dirigia sozinho, levando carga para Corumbá. A BR-262 naquele trecho é cercada de mata densa, campo aberto e áreas de brejo onde o Pantanal começa a se aproximar. A estrada estava completamente vazia. Não havia luz de postes. Só o farol do meu caminhão cortando a escuridão em linha reta. O clima estava estranho, calmo demais. Nem inseto batia no vidro. Eu ouvi caminhoneiros falarem de coisa grande que aparece naquele trecho, mas sempre achei exagero, até aquela madrugada. Eu estava tranquilo, ouvindo música baixa, tomando café de garrafa. A estrada estava boa, nenhum carro vindo, nenhum indo. Tudo vazio. Foi um dos raros momentos em que o silêncio da estrada pareceu pesado. A sensação de que o mundo inteiro estava dormindo, menos eu. E menos aquilo que estava prestes a aparecer. 3.3. Primeiro sinal estranho. De repente, meu farol pegou algo. Uma sombra atravessando a pista a uns 50 metros à frente. Parei de respirar por um instante. A sombra era grande demais e se movia de um jeito estranho, inclinado, rápido, silencioso. Diminuí a velocidade instintivamente. Quando o farol pegou melhor, vi. Não era animal identificado. A criatura atravessou a pista num pulo só. Tocou o asfalto com força, mas continuou correndo como se estivesse em total controle. Era alta, estimada entre 2,5 metros e 3. Pelo escuro, braços longos, pernas fortes e a cabeça parecia a de um lobo, mas um lobo enorme demais. O focinho era comprido e a parte superior do corpo parecia mais musculosa do que de qualquer animal que eu já tinha visto em estrada. A criatura sumiu na mata do lado esquerdo da pista. Por meio segundo, achei que tinha acabado, mas aquilo foi só o começo. Continuei dirigindo, não por coragem, por desespero. Não queria parar a carreta ali de jeito nenhum, mas alguns segundos depois, vi movimento no retrovisor. Algo acompanhava o caminhão pela lateral da estrada. Algo muito grande. A mata estava escura, mas a lua iluminava o suficiente para que eu visse a silhueta correndo no mesmo ritmo que eu. Não era humano. Não era animal do Pantanal. A criatura corria inclinada, quase usando as mãos, mas às vezes erguia o tronco, como se alternasse entre correr como bicho e como gente. Eu acelerei. A criatura acelerou. Eu estava a 80 km por hora numa carreta carregada. E ela continuava ali, do meu lado, acompanhando com facilidade. Meu coração parecia que queria rasgar o peito. As mãos tremiam no volante. A cada segundo, a criatura ganhava mais clareza sob a luz da lua. O pelo escuro, os ombros largos, a cabeça longa, voltada parcialmente para mim. E foi aí que entendi. Ela não estava só correndo. Ela estava me observando. A estrada fez uma leve curva. E por algum motivo que até hoje não consigo explicar, a criatura saiu da lateral da mata
e veio direto para a pista, direto, em linha reta, como se quisesse ficar à frente do caminhão. Eu gritei sem perceber. Joguei o caminhão para o lado oposto, mas a carreta era pesada demais para manobrar rápido. Meu farol iluminou a criatura inteira por menos de 2 segundos. 2 segundos que nunca mais saíram da minha cabeça. Pernas musculosas, mas tortas o suficiente para correr em qualquer terreno. Braços longos, terminando em mãos enormes. Tronco largo, coluna arqueada, pelo escuro cobrindo tudo. E a cabeça parecia olhar direto para mim, com olhos refletindo um brilho amarelado, como se a lua estivesse presa dentro deles. Quando o caminhão quase encostou nela, a criatura desviou num salto absurdo, saindo da pista sem hesitar. Eu achei que tinha ido embora, mas não. Ela reapareceu no retrovisor, correndo atrás da carreta e se aproximando, a 90 km/h. Nunca senti pavor assim na vida. Peguei a descida a toda velocidade, segurando o volante com força, rezando sem pensar. Só parei de ver a criatura quando entrei num trecho mais iluminado, perto de um posto abandonado onde, dizem, ela não costuma aparecer. Assim que as luzes tocaram a estrada, o retrovisor ficou vazio. Zero movimento, zero sombra, zero criatura. Como se nunca tivesse existido, mas existiu. Quando finalmente cheguei ao ponto de parada, desci da carreta tremendo. Um colega caminhoneiro perguntou se eu estava passando mal. Eu tentei falar, mas não conseguia. Ele olhou para mim e disse: "Viu coisa na estrada, né?" Assenti. E ele continuou: "Aqui nessa região, quando aparece sombra grande atravessando a pista, a gente não diminui." "Por quê?" Ele respondeu: "Porque se diminuir, ela acompanha." E foi isso que aconteceu comigo. Desde aquela noite, nunca mais duvido de nada que os caminhoneiros contam. Tem bicho na estrada que não é bicho. Tem coisa que não pertence ao mundo que a gente conhece. E tem criatura que corre como se o peso dela não existisse. O que eu vi naquela noite não foi imaginação. Não foi sonho. Não foi sombra. Foi real. E o pior de tudo é saber que aquela coisa correu igual a um animal, mas observou igual a um homem. Meu nome é Francisco Arantes, tenho 71 anos. E a história que vou contar começou quando eu era apenas um rapaz de 15, no interior do Paraná, numa comunidade chamada Alto São João. Naquela época, algo atacou o pasto da minha família, e todos disseram que era um lobisomem. Eu tentei esquecer por décadas, mas no ano passado, ele voltou, no mesmo lugar, como se estivesse procurando por algo que deixou para trás. A fazenda da minha família ficava a uns 10 quilômetros de Loanda. Era pequena, mas tinha espaço suficiente para um pasto, algumas cabeças de gado e mata fechada cercando 3 lados da propriedade. Aquele trecho da mata tinha algo pesado, silencioso, como se fosse mais antiga que todo o resto. O tipo de lugar em que até os pássaros pensam 2 vezes antes de cantar. O ano era 1967, chuva fina constante, barro cobrindo as botas, cheiro de terra molhada por semanas. Eu era jovem e achava que nada no mundo poderia me assustar. Eu estava errado. Meu pai tinha me mandado recolher algumas vacas que tinham passado do limite da cerca. Eu costumava fazer isso à tarde, antes do pôr do sol. Aquele dia, porém, estava escuro demais, mesmo para um fim de tarde. As nuvens eram baixas, pesadas, como se encostassem no morro atrás da casa. Mas não hesitei. Peguei a lanterna e fui. Cheguei ao pasto grande sem nada fora do normal. Ou pelo menos eu pensava assim. Quando entrei no pasto, percebi. Não havia som, nada, nem inseto, nem sapo, nem o mugido das vacas. Só silêncio. Um silêncio que parecia observar. A primeira vaca que encontrei estava parada num canto, quieta demais, como se estivesse escondendo o medo dentro do corpo. E foi então que vi as marcas na terra. Marcas profundas, assimétricas, como se algo grande tivesse corrido ali. Algo pesado demais para ser cão, mais rápido demais para ser gente. Minha lanterna tremeu na minha mão, e naquele instante ouvi um movimento dentro da mata. Algo grande. Algo que sabia exatamente onde eu estava. Meu corpo começou a pedir para correr, mas eu não obedeci. Fiquei parado,
tentando controlar o pânico. A mata, a uns 20 metros, estava escura. Mas entre os troncos, no limite da luz, vi uma silhueta. Era alta, completamente imóvel, postura inclinada, braços longos demais. Por alguns segundos, achei que fosse imaginação minha. Mas então, a silhueta se moveu, devagar, com a precisão de um predador que não tem pressa. A criatura saiu da sombra o suficiente para que eu visse o formato da cabeça, longa, com nariz pontudo, e pelos escuros que se misturavam com a mata. Os olhos, mesmo à distância, tinham um reflexo estranho, um brilho que nenhuma lanterna produz. Meu coração acelerou tanto que achei que fosse desmaiar. A criatura deu um passo para fora da mata, um passo só, mas aquele passo mostrou todo o corpo, pernas fortes, como de animal grande, tronco largo, postura arqueada, braços compridos, terminando em mãos enormes, e a cabeça? A cabeça era igual à de um cão gigantesco, mas com expressão humana, como se entendesse muito mais do que deveria. A criatura ficava entre 4 e 5 metros de mim. Eu não respirava. Ela ficou parada ali por longos segundos, me observando, pesando minha existência. E então fez algo que nunca esqueci. Abaixou a cabeça levemente, como se estivesse sentindo meu cheiro, como se estivesse memorizando quem eu era. Depois virou o rosto para o pasto, depois para mim de novo, e foi embora. Mas não correndo, nem saltando. Ela entrou de volta na mata, deliberadamente, como quem não precisa fugir, como quem sabe que domina a noite. Voltei correndo para casa, quase tropeçando no barro. Meu pai acreditou na hora. Disse que a região tinha histórias antigas, histórias que ninguém deveria repetir. Achamos que nunca mais aconteceria de novo, mas eu estava errado, muito errado. No ano passado, já com 70 anos, voltei ao sítio para visitar a propriedade que agora pertence ao meu sobrinho. A mata ainda estava lá, o pasto ainda estava lá, e a cerca ainda marcava o mesmo limite. Cheguei perto do lugar exato onde vi o bicho pela primeira vez, e o coração gelou. Na terra, no barro mais úmido perto da cerca, havia marcas profundas, frescas, recentes, marcas que nenhum animal da região poderia ter feito, marcas iguais às de 50 anos atrás. Meu sobrinho me acompanhava. Quando me viu ajoelhado olhando para o chão, perguntou o que era aquilo. Eu não respondi, mas no fundo soube a verdade. Ele voltou. Voltou no mesmo lugar. Voltaria quantas vezes quisesse. E mais, talvez nunca tivesse ido embora completamente. Quando olhei para a mata, tive a sensação absoluta de estar sendo observado. Não vi nada, mas senti. A mesma presença que senti quando tinha 15 anos. O mesmo peso. O mesmo reconhecimento. Como se aquilo soubesse que eu voltei e estivesse me esperando. Tem gente que acha que lobisomem é história para assustar criança. Eu vivi o contrário. O lobisomem cresceu comigo. Algumas criaturas não aparecem para atacar. Aparecem para lembrar. Lembrar que existem. Lembrar que observam. Lembrar que a mata profunda esconde segredos que não morrem com o tempo. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquela silhueta parada na beira da mata. E sei, no fundo da alma, que se eu voltar lá sozinho à noite, ele vai estar esperando. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.